Testemunho. Eu, Yara Michela, venho por meio desta relatar o meu testemunho de vida. Eu nasci no ano de 1978. Quando eu nasci, eu quase morri. Fiquei muitos dias internada por causa de uma enfermidade. A minha mãe, ela fez uma promessa, que se eu sobrevivesse, ela ia fazer festinha para as crianças durante 7 anos. Ela era católica. Essa promessa foi feita para Nossa Senhora da Aparecida. Com a graça de Deus, eu sobrevivi. A minha mãe fez a festinha 34 anos. Deus recebeu o pedido da minha mãe e me curou daquela enfermidade. Eu fui uma criança muito feliz, nunca me faltou nada. Meus pais sempre me deu de tudo, do bom e do melhor. Quando eu resolvi fazer a faculdade, o meu pai pagou a minha faculdade de enfermagem. Era enfermagem padrão. O curso era de 4 anos. No 3º ano eu desisti. Não era o que eu queria. Faltava apenas 1 ano para terminar. O meu pai ficou doido comigo. Ele me disse: a partir de hoje, se você quiser estudar, você vai ter que trabalhar e pagar a sua faculdade. Eu comecei a trabalhar. Eu trabalhava no chalé, em Franco, na estação. Comecei a pagar minha faculdade. Só que estava muito cansativo. Eu não consegui. Aí acabei desistindo, tranquei a faculdade. A minha mãe, a dona Heloísa, era uma pessoa de bom coração. Ela ajudava as pessoas, ela fazia a festinha das crianças com muito amor, muito carinho. Ela fazia os nossos aniversários. Ela tinha muita amizade. A minha mãe, foi uma pessoa obesa. Ela tinha vários problemas de saúde. Era deficiência respiratória, diabetes, pressão alta. Ela fumava. Até que ela resolveu fazer uma redução do estômago. Ela emagreceu bastante. Quando a minha mãe era viva, a minha casa vivia cheia de gente. Bom, era eu, a caçula, a minha mãe, meu pai e meus 2 irmãos, Adriano e Júnior. O meu irmão Júnior casou, saiu de casa, depois meu irmão Adriano casou, saiu de casa. Mais ou menos no ano 2008, os meus pais se separaram. Só ficou eu e minha mãe. Foi muito difícil. A minha mãe sofreu muito por causa da separação. Eles foram casados 34 anos. Eu fui tocar a banca, que era um negócio que meu pai deixou para minha mãe, e era o nosso sustento. Eu comecei a administrar. Até que chegou uma época que meu irmão, ele deu a oportunidade de mim tocar um restaurante dele, que tinha em Caieiras, era restaurante lanchonete, Alan Coffee. Aí a minha tia ficou tocando a banca por um período. Aí passou o tempo, não deu certo eu continuar trabalhando com meu irmão, eu voltei a trabalhar na banca. Aí eu resolvi fazer outra faculdade. Fiz a faculdade de administração. Fiz 2 anos. Aí depois eu tranquei. Eu saía muito para as baladas. Eu bebia, eu fumava, passava a noite nas baladas. Muitas vezes ia direto trabalhar. Eu tinha muitos amigos. Em 2011, mais ou menos, eu conheci uma pessoa. Aí começamos a namorar, eu engravidei e eu fiquei muito feliz. Eu era doida para ter um filho. Eu fiquei sabendo que estava grávida numa segunda-feira. Contei para todos, para todo mundo ficou feliz. Na sexta-feira eu tive uma dor terrível. Aí eu fui ao médico. Eu estava com hemorragia interna. O bebê estava na trompa. Tinha 1 mês e meio de gestação.
Tive que entrar em cirurgia com urgência. Tive que fazer cesárea. Eu perdi o bebê e a trompa. Aí eu decidi morar com essa pessoa e íamos alugar uma casa. Mas a minha mãe não quis. Ela dividiu a casa e eu passei a morar aqui, na minha casa. 8 meses depois eu passei mal. Fui ao médico e estava grávida. Deus me deu outro filho. Eu pensei que eu não podia mais engravidar, mas engravidei do meu filho, Pedro Henrique. Eu fiquei sabendo numa semana que eu estava grávida. Na semana seguinte a minha mãe faleceu, dia 6 de março de 2013. A minha mãe, ela foi homenageada. A rua que eu moro hoje tem o nome dela. Foi muito difícil a perda da minha mãe. O que me deu força foi saber que dentro de mim estava sendo gerada uma vida, o meu filho. Depois que minha mãe faleceu, o meu irmão, o Júnior, ele não aceitava que eu morasse em casa, na casa da minha mãe. Aí eu aluguei uma casa em Caieiras, fui morar lá com o pai do meu filho. 3 meses depois que minha mãe faleceu, eu recebi a notícia que minha cunhada havia falecido, que é a mulher do meu irmão, o Júnior. Para mim foi outro baque. Eu amava ela. Bem, o tempo foi passando, até que chegou a hora que o Pedro nasceu. Pedro nasceu dia 15 de outubro de 2013. Foi o melhor dia da minha vida. Eu renasci de novo, junto com meu filho. Eu e o pai do Pedro, a gente brigava muito. Com 20 dias que o Pedro nasceu, tivemos uma briga feia. Aí ele foi embora, eu fiquei sozinha. Os meus pontos da cesárea, porque eu tive cesárea, estavam super inflamados. Eu tinha que descer e subir escada, porque a casa em que eu morava era um prédio. Era a cozinha embaixo e os quartos em cima. E como o Pedro não mamava, eu tinha que subir e descer a escada. Eu sofri muito. Quando eu melhorei, eu decidi voltar para a casa da minha mãe. Quando o Pedro tinha mais ou menos 3 meses de idade, eu e o pai do Pedro resolvemos voltar. O meu irmão acabou aceitando a gente morar aqui. Só que quando o Pedro completou mais ou menos 8 meses, brigamos novamente. E dessa vez foi definitivo. Eu coloquei o Pedro na creche, na escolinha, comecei a trabalhar na banca de jornal. E a minha sorte é que eu tinha muitas pessoas que me ajudavam a cuidar do Pedro, para mim poder trabalhar. Eu não saía, não era de sair, de ficar passeando, era só de trabalho para casa. E cuidar do meu filho. Até que eu consegui economizar umas economias, a juntar um dinheiro. Aí resolvi montar o meu próprio negócio. Eu montei uma loja a partir de R$1, ao lado do comércio do meu irmão, da casa nordestina. Eu pagava aluguel para ele. Aí até que teve um reajuste, eu não tive acordo com ele e fiquei muito chateada, porque era meu sonho, a loja. Enfim, resolvi ir embora para o litoral. Aluguei uma casa na praia, uma casa grande. Quando eu mudei daqui, eu saí daqui arrasada para nunca mais voltar. Eu fui com meu filho daqui para lá, fui daqui lá chorando muito. A casa que eu aluguei era uma casa grande.
eu ia morar nos fundos e montar a loja na frente. Me instalei na casa, ajeitei as coisas, cuidava muito bem do meu filho. Só que a ansiedade era tão grande para montar a loja que eu fiquei 5 dias sem comer e sem dormir, ansiosa. Até que um dia eu coloquei o meu filho no quarto para dormir. Aí saí do quarto para a sala. O mundo espiritual abriu para mim, eu comecei a ver trevas. Eu vi cobra, caveira, gente sem cabeça. Eu vi como se fosse um ovo, vi umas pessoas estranhas dentro. Como eu tinha a minha imagem, a imagem da Nossa Senhora da Aparecida, eu fui até ela e comecei a orar. Aí de repente ela começou a mexer o olho, mexer a boca. Nossa, eu fiquei desesperada. Aí eu peguei o celular, liguei no grupo da família, falei tudo o que estava acontecendo e pedi ajuda. Aí eu não lembro de mais nada. Eu acordei 20 dias depois, no Juqueri de Franco da Rocha. Fui internada como louca. Bom, o tempo passou, passei 4 anos trabalhando e cuidando do meu filho. Eu trabalhava 12 horas, deixava meu filho na creche, deixava ele com as pessoas que me ajudavam a cuidar dele. Até que eu conseguia juntar um bom dinheiro. Aí apareceu a oportunidade de alugar uma loja no Roldão. Eu queria montar Utilidades, que é a loja do meu sonho, mas não era possível porque já tinha essa loja lá. Então, como eu trabalhava com a tabacaria na banca, aí resolvi montar uma tabacaria na loja. Depois que minha mãe faleceu, eu dei seguimento na cestinha das crianças de 2013 a 2022. Eu só não fiz na época da pandemia. Aí até que um dia eu resolvi não fazer mais, porque a festinha das crianças era uma promessa da minha mãe, não minha. Aí quando foi em 2017, eu estava trabalhando na banca, aí entrou um rapaz com um amigo, com um cliente. Aí trocamos olhares, aí acendeu uma chama dentro de mim. Aí ele continuou indo lá algumas vezes, até que um dia trocamos telefone. Aí combinamos de tomar um café, tomar um suco. Aí convidei ele para vir na minha casa. Aí o tempo passou, começamos a namorar. Aí como ele morava sozinho e eu também, passamos a morar junto. E quando ele veio morar comigo, ele trouxe as coisas dele. Quando ele foi arrumar as coisas dele, ele retirou uma Bíblia na bolsa. Aí eu falei, que é isso? Ele falou, uma Bíblia? Aí eu peguei e falei, mas você lê Bíblia? Ele falou, eu leio. Você não lê? Eu falei, eu não, nunca li isso não. Aí o tempo passou, aí a gente resolveu casar. Aí eu pedi pro meu irmão a chácara para poder casar na chácara dele. Aí casei com ele. Casamos de manhã no cartório e à tarde a festa seria na chácara. E eu tinha alugado vestido de noiva, montado uma retrospectiva, né, para passar na festa. Eu tinha levado minhas fotos, que eu ia montar a decoração das fotos da família. Quando eu cheguei na festa, depois do cartório, na chácara depois do cartório, a festa já tinha começado. Aí eu fui tomar banho, né, me arrumar para poder participar da festa, entrei no quarto. Quando entrei no quarto,
De repente eu fiquei paralisada, o meu dente caiu e eu comecei a ver aranha no quarto. Eu fiquei super mal, fiquei super depressiva. Bom, eu acabei não vendo o meu casamento, não participando da festa. Eu passei o tempo todo dentro do quarto. Bom, em 2020 eu estava trabalhando e já tinha começado a pandemia. E eu me cuidava, todo mundo se cuidava, todo mundo da família se cuidava. Até que veio a notícia que meu irmão, ele estava internado porque ele tinha pegado a Covid. Quando eu soube, eu fiquei desesperada. Eu entrei em desespero. E em casa eu tinha Bíblia. Aquela Bíblia pequena, sabe aquelas Bíblias pequenas que a gente ganha na escola, uma azulzinha? Eu tinha uma daquela e tinha a Bíblia católica da minha mãe. Mas eu não sabia ler, eu não sabia como ler a Bíblia, eu não sabia orar. Aí eu comecei a andar de igreja em igreja buscando a cura do meu irmão. Eu cheguei até a comprar uma cura para ele, que era um propósito, uma campanha de cura. Custava R$1.200 e era 10 parcelas de 120. Eu cheguei a pagar a primeira, porque ele chegou a ficar um mês internado. Quando fez 30 dias que ele estava internado, ele veio a óbito. E quando ele estava internado, ele foi entubado. E como eu orava, eu comecei a ouvir louvor na minha casa, buscando a cura dele. Eu tinha certeza que ele ia ser curado, sabe? Aquela certeza que a pessoa ia ser curada por causa da sua oração. Aí até que completou 30 dias, ele chegou a sair da intubação. Só que depois ele voltou de novo a ser entubado. E 30 dias, fez 30 dias certinho, ele faleceu, ele veio a óbito. Aí passou uma semana. E eu não me conformei com a perda dele, sabe? Aí eu tava na sala, eu saí da sala correndo, em desespero, fui pro meu quarto, fechei a porta, me joguei no chão e gritei: Deus, o Senhor não tinha o direito de levar meu irmão. Eu tinha certeza que o Senhor ia curar ele, porque o Senhor não salvou meu irmão. Em desespero, as portas fechadas do meu quarto e a janela. De repente eu comecei a sentir um vento dentro do meu quarto, sabe? Comecei a ficar toda arrepiada. Aí eu falei: Senhor, a partir de hoje me ensina a ler a Bíblia, me ensina a orar. Eu não vou suportar perder mais ninguém para essa pandemia. Aí eu comecei, a partir dali, a buscar conhecimento. Aí eu comecei a buscar no computador o que é capítulo, o que é versículo, como ler a Bíblia. Aí eu acabei conhecendo a Nova Aliança, acabei conhecendo o Evangelho, acabei conhecendo Jesus, conheci Deus em espírito e em verdade. Aí acabei me aprofundando mais, aí fiz 4 cursos de teologia, comecei a fazer a faculdade de teologia. Aí, conforme eu comecei a me relacionar com a palavra, começou a me dar sede de Deus, fome de Deus. E começou a me dar vontade de pregar, compartilhar a palavra, sabe? Aí eu decidi montar um canal no YouTube. Aí montei o canal no YouTube. Aí um certo dia eu estava na loja, né?
na tabacaria, no Roldão. Aí eu soube que a loja que já existia no Roldão de utilidades estava fechando. Aí renasceu dentro de mim aquela vontade de ter minha loja novamente de utilidades. Aí eu vim para casa, orei, aí liguei na imobiliária para saber o valor do aluguel da sala, acabei alugando a loja. Só que eu precisava comprar os móveis, precisava comprar mercadoria, eu não tinha dinheiro, eu estava dura, sem um centavo. Aí eu procurei a moça que estava vendendo a loja para saber, né, se ela ia vender os produtos, os móveis, se eu conseguia comprar alguma coisa mais barato. Aí marquei com ela, aí ela me pediu um valor que eu não tinha como pagar. Aí ela pegou e, conversando comigo, ela começou a baixar o preço, Aí até que chegamos em um comum acordo que ela pegou e parcelou o valor da loja para mim pagar por mês. Ela abaixou num valor que eu conseguia pagar por mês e a primeira era só daqui 30 dias. Aí foi Deus, sabe? Foi um milagre para mim. Deus que me ajudou a pegar aquela loja. E Deus acabou realizando, né, o desejo que tinha no meu coração de ter minha loja de utilidades. E eu sou muito grata a Deus. E a minha sede de Deus começou a aumentar, foi tão grande, que eu peguei e montei um projeto, que era o projeto Girassol. Aí era um bazar que eu recebia roupas de doação e eu coloquei as roupas para vender bem baratinho, caso alguém aparecesse para comprar um remédio ou precisasse de uma cesta básica, né? Teria como ajudar. Aí, de repente, eu achei que era hora também de montar o meu ministério, que eu tinha que ter uma igreja, uma escolinha para ensinar as pessoas a ter relacionamento com Deus. Aí montei uma igrejinha. Aí chegou a vir um grupo de oração, um pessoal da igreja, a orar e a louvar a Deus aqui na igrejinha que eu tinha montado. Mas acabou, não deu certo. E hoje eu não tenho mais a loja de utilidades, eu também não tenho uma tabacaria e também não trabalho mais na banca. Estou me aprofundando cada vez mais no meu conhecimento da palavra, continuo compartilhando as minhas mensagens, continuo compartilhando a palavra no YouTube, hoje compartilho no Face, no TikTok, no Instagram. Bom, eu nunca fui louca. Me internaram, eu nunca fui louca. Eu não julgo ninguém por ter me internado como louca, pois eles não sabiam o que estavam fazendo. Eles não tinham o conhecimento do mundo espiritual. Então eu perdoo eles. Tudo que eu vi na visão que eu tive na praia era trevas, pois eu estava sendo governada por elas. Depois que eu conheci Deus em espírito e em verdade, depois do meu deserto de 2020, aí Deus me falou que eu sou o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso,
que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Ele me disse mais: não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirá totalmente e quebrarás de todas as suas estátuas. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E tirarei do meio de vós as enfermidades. Êxodo, capítulo 23, versículo de 24 a 25. E falou comigo em Deuteronômio, capítulo 5. As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomará para ti, para que não te enlaces neles, pois abominação é ao Senhor teu Deus. Não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anatema, assim como ela. De toda a detestarás, e de toda a abominarás, porque anatema é. Eu pesquisei, a palavra anatema significa condenação de uma doutrina que é contrária à verdade do Evangelho de Cristo. E Jesus me disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, a única verdade é que não existe outro caminho. Não tem como chegar a Deus por outro caminho a não ser por Jesus Cristo, pelo seu Filho. E quando a gente pensa que está sendo protegida por outras figuras, por outros deuses, a gente não está sendo protegido. É onde a gente dá abertura para que trevas, demônios tome posse da nossa vida. Para quem não acredita em demônios, o próprio Senhor Jesus expulsou muitos demônios. Está em Mateus capítulo 8, versículo de 28 a 34, em Marcos capítulo 5, versículo de 1 a 20, e em Lucas capítulo 8, fala dos demônios que ele expulsou de Maria Madalena, 7 demônios em uma mulher. E em Marcos ele expulsa a legião de demônios, 2.000 demônios em um homem apenas. Mas o intuito dessa mensagem é trazer para vocês que hoje a minha vida com Deus é só luz, não há mais trevas, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Depois que eu conheci Deus em espírito e em verdade, conheci o nosso Senhor Jesus, o caminho, a verdade e a vida, vim conhecer a nova aliança. Eu entendi que
a palavra que nos diz em Provérbios capítulo 16, versículo 9, que o homem faz os seus planos. Eu rodei, andei e não saí do lugar, achando que os cursos que eu deveria ter feito na minha vida eram os planos de Deus para a minha vida. Mas nunca foi, porque o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor que lhe dirige os passos. Mas eu entendi e amadureci. Porque a vida é uma escola. Os desertos que a gente passa na vida é uma escola, é um aprendizado. Não foi fácil, foi muito difícil. Você planejar, não só você tem perdas financeiras, mas também tem muitas perdas de tempo, né? Porque olha o tempo que eu perdi na minha vida. E demorei para conhecer Deus, o Deus verdadeiro. Mas não foi tarde e não é tarde. Porque nunca é tarde para recomeçar. No momento do meu deserto, quando eu corri para o quarto, fechei a porta e orei ao Pai em secreto, eu acabei realizando a passagem de Mateus 6,6, sem conhecer a Bíblia. Deus curou e sarou todas as minhas feridas, todas as minhas dores. Eu sofria muito com as perdas que eu tive. Não com as perdas materiais, porque o que a gente perde, a gente recupera. A gente trabalha, batalha e conquista de novo. Mas quando a gente perde a vida de pessoas que a gente ama, é uma cicatriz que ninguém cura, nada cura. Só Deus para curar. Só Deus que curou todas as minhas feridas, todas as minhas cicatrizes. Eu tive a perda da minha mãe, perdi minha cunhada, perdi meu irmão, perdi depois a minha madrinha, a Cacilda, que era uma amiga, uma irmã para mim. Foi muito difícil, sabe? Foi muito difícil. Só que eu entendi que todos cumpriram a sua missão aqui na Terra. Todos cumpriram. E Jesus, ele é o único caminho para Deus. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Em meio às tempestades, da tristeza e da perda, as Escrituras Sagradas, ela oferece um farol de esperança e conforto. O luto, ele é uma jornada muito dolorosa, mas a Bíblia é um tesouro de palavras divinas que acalmam o coração e alimentam a alma. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Salmo 34, versos 18. Jesus diz: "Venha a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês.
Mateus capítulo 11, versículo 28. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, versículo 5. O Senhor sustenta todos que estão a cair e levanta todos os que estão abatidos. Salmo 145, versículo 14. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmo 46, versículo 1. Respondendo-me, quando clamo, ó Deus, que me fazes justiça, dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Eu perdoei todas as pessoas que me magoaram. Hoje eu sou livre. Hoje eu sou livre, eu aprendi a perdoar, porque Jesus me perdoou primeiro. Então, se Jesus me perdoou, quem sou eu para não perdoar aqueles que me magoaram? Eu reconheci Jesus como meu Salvador, eu confessei os meus pecados, eu pedi perdão, eu agradeci Ele por ter morrido na cruz pelos meus pecados. Eu creio que Ele é o Filho de Deus e que ressuscitou dos mortos e está vivo hoje. Sim, Ele está vivo. Eu abri o meu coração para recebê-lo como meu Salvador, Senhor. Agradeci Ele por perdoar o meu pecado, os meus pecados, e me dar uma vida eterna. E hoje é Ele que dirige a minha vida, para que eu faça a vontade dEle e não a minha. Eu creio que sou salva, não pelos meus esforços, mas pela graça, por meio da minha fé, porque não vem de mim, é dom de Deus. Quando eu recebi Jesus Cristo, eu nasci na família de Deus, através da obra do Espírito Santo que habita em mim. Eu recebi um novo nascimento. Que é apenas o começo de uma vida maravilhosa que Deus tem para mim e para minha família. Com relação aos bens materiais, não me importo, porque Jesus disse: buscai primeiro o reino do céu e sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Mateus 6, versículo 33. Eu confio no Senhor de todo o meu coração e não me apoio em meu próprio entendimento, e reconheço o Senhor em todos os meus caminhos, e Ele endireitará as minhas veredas. Provérbios capítulo 3, versículo 5 a 6. Hoje eu habito no esconderijo do Altíssimo e descanso. Salmo 91. E o Senhor, Ele é o meu pastor, e de nada eu tenho falta. Salmo 23, versículo 1. E tudo eu posso, porque Ele me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Pois eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, versículo 24. Capítulo 24, versículo 15. Recebam essas palavras em nome de nosso Senhor Jesus. Beijo, fiquem todos com Deus. Você já recebeu Jesus como seu único Salvador? Vamos fazer isso agora? Você crê em Jesus, que Ele é Filho de Deus? Então vamos confessar Ele agora, para você aceitar Ele como seu único Salvador, para entrar na família de Deus e ser co-herdeiro com Cristo Jesus.
Todo mundo fala, muitas pessoas falam que é filhos de Deus, mas isso não é verdade. Só se tornam filhos aquele que confessa o Filho. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Deus demonstra seu amor por nós porque Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João capítulo 14, versículo 6. O Pai ama o Filho e entregou-o em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João capítulo 3, versículo 35 e 36. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos capítulo 10, versículo de 9 a 10. Vamos orar? Vamos receber o nosso Senhor Jesus como nosso único Salvador? Jesus, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu reconheço que pequei e venho a Ti confessá-los e pedir o seu perdão. Obrigado por morrer na cruz pelos meus pecados. Eu creio que Tu és o Filho de Deus e que ressuscitou dos mortos e está vivo hoje. Por isso eu abro o meu coração e Te recebo como meu Salvador, Senhor. Obrigado por perdoar os meus pecados e me dar a vida eterna. Por favor, dirija a minha vida daqui para frente e me transforme para que eu faça a Tua vontade e não a minha. Em nome de Jesus. Amém. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo de 8 a 9. Seja bem-vindo. A partir de agora você faz parte da família de Deus. Pela graça, pela fé. Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus.